Olá, querido, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre toda a sua família. Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso de Apocalipse, da nossa Escola de Sabedoria, a Escola Dominical da Igreja de Cristo do Jardim Bela Vista, aqui em Aparecida de Goiânia. Não é demais lembrá-los a respeito de sempre observarem abaixo do vídeo, aqui na descrição desse vídeo, aonde temos o link de todas as aulas, das últimas 11 aulas. Então, aula por aula, você vai ter o link para acessar. Se por um acaso você perdeu alguma delas, também temos o link para o nosso grupo privado de WhatsApp, onde você terá aqui todo o conteúdo ministrado, o slide que nós passamos aqui, nós enviamos no grupo para você. Tem também o nosso link para todas as nossas redes sociais e uma novidade, esse slide também está em formato de link aí bem no início da descrição do vídeo. Peço que vocês também ajudem a nossa rede. Queridos, temos quase 500 inscritos neste canal e eu creio que pode aumentar, podemos passar a tão famosa barreira dos 1000 inscritos. Para isso eu peço que você comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, aqui embaixo em alguma parte, clique nesse sininho e todas as novidades, cursos, mentorias, reuniões ao vivo, você receberá uma notificação aí no seu aplicativo, ok? Vamos então para a aula? Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno para que você possa anotar e as referências que fazem paralelo ao texto que nós iremos estudar, que é o capítulo 9, nós sempre vamos orientar você a pausar o vídeo e você então fazer essa leitura aí na sua casa, uma espécie de um curso EAD, ensino à distância. Então você pode aí fazer sempre essas consultas, essas leituras, e é importante fazer as leituras para que o entendimento do estudo seja completo na sua vida. No mais, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua parceria, e eu creio que nós iremos aprender muito nesses dias, nessa jornada linda pelo livro de Apocalipse. Vamos lá? Maravilha! Então, espero que você já esteja aí com o seu caderno, com a sua Bíblia, e vamos então entrar no estudo propriamente dito. Nós iremos trabalhar com o livro de Apocalipse. Está aqui a nossa Bíblia utilizada e nós vamos trabalhar com a versão NVI. Caso você tenha uma outra versão, não tem problema, mas caso você notar que a minha leitura está um pouco diferente do que está na sua Bíblia, é por causa disso, tá bom? Diz assim, vamos lá então. No capítulo 8, no verso 13 do livro de Apocalipse, o anjo prometeu enviar 3 ais. Esses ais faz um paralelo àquele texto que nós verificamos em Mateus e também no Evangelho de Lucas. Se você lembrar um pouco da passagem do Sermão da Montanha, ai de Cafarnaum, ai de ti Corazim, ai de ti Cafarnaum, se em ti se em Sodoma e em Gomorra fossem realizados os mesmos milagres, há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Palavras do próprio Cristo. Esses ais se representam um julgamento ainda mais severo, tá? E cumpre a promessa com o soar da quinta e da sexta trombeta. Se você chegou por aqui agora, nós estamos num processo de julgamento de Deus da humanidade, aonde foram abertos 7 selos, os 6 primeiros selos com eventos que já passamos nos capítulos anteriores, e o 7º selo vem como um ressoar das trombetas, né? Ao anúncio da trombeta, a algo que está iminente de acontecer. E passamos por 4 trombetas, e a quinta trombeta, que é agora,
ela é um agravamento da severidade do juízo de Deus com relação à humanidade. Então a quinta trombeta, como está aqui nos capítulos 9, dos versos de 1 a 12, e a sexta trombeta do capítulo 9, dos versos de 13 a 21. A sétima trombeta nós iremos tratar quando estivermos estudando o capítulo 11, tá? Mas é importante lá naquela primeira aula você repassá-la no seu slide e você vai ver lá a proposta que nós fizemos de esboço. E aí você vai ver lá os selos, as trombetas e depois as taças. Isso vai piorar. Tá? Continuando. A primeira parte, ela é a libertação do exército do inferno. Vale a pena você entender a respeito de algumas coisas dessa palavra inferno. Existe uma imaginação pulsante na humanidade que o inferno ele é uma região geográfica. Quando eu falo geográfica, nós estamos falando de um local físico. Ou seja, nós vivemos aqui na Terra, Deus vive lá no céu, e os Satanás e os seus demônios vivem embaixo da terra, nas regiões de cavernas, né, sem nenhum tipo de luz solar, com lava, com fogo. Então é importante que a gente entenda que o inferno ele não é algo geográfico, mas ele é algo dimensional. Então ele faz parte de uma outra dimensão, a dimensão do mundo espiritual. São seres espirituais, tá? Então falar que ele fica especificamente num lugar é um pouco complicado. Mas aqui no capítulo 9 nós vemos que vai ser libertado um exército, né, do inferno, seria melhor um exército infernal. João não vê a estrela cair. Vamos falar daqui a pouco do texto. Vamos para o texto propriamente dito? Diz assim, olha, capítulo 9, verso de número 1. O quinto anjo trocou a trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu na terra. A estrela, acraseado, a estrela, foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como uma gigantesca fornalha. O sol e o céu se escureceram com a fumaça que saía do abismo, letra maiúscula. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. Por enquanto, para por aí. Primeiro ponto a ressaltar, João ele não viu uma estrela cair. Ele viu uma estrela que havia caído. E ele declara que essa estrela já em algum momento do passado ela havia caído do céu. Também essa estrela tem a capacidade de pegar chaves, então está se referindo a um ser e não a um corpo celeste que nós vemos aí no céu. É possível que essa estrela refira-se a Satanás. Ele é chamado de Lúcifer, que significa esplendor ou estrela da manhã. Isaías 14, dos versos 12 e subsequente, dá uma pausada aí e dá uma lida no texto. Descreve a queda de Satanás em um passado indefinido. E Ezequiel, capítulo 28, dos versos 11 a 19, pode ler também, complementa essa cena. Em Lucas, capítulo 10, verso de número 18, Deus também dá a chave do poço do abismo a Satanás. Esse abismo insondável não é o inferno ou o Hades, na cultura judaica, chamado mundo dos mortos, ou mundo das almas dos mortos. Mas uma prisão em algum lugar embaixo, não é uma dimensão geográfica da Terra, em que os demônios são confinados. Lucas capítulo 8, versos de 26 a 36, você pode ler aí, para ver como os demônios tinham pavor de serem enviados para o abismo. Estão lembrados da passagem do endemoniado gadareno ou dos gesarenos? Senhor, peço-te que não nos lance no abismo, como se aquele local fosse um local onde eles não pudessem ter livre acesso de ir e vir, né? No capítulo 1, do verso 18, lemos que Cristo tem as chaves, portanto, ele tem de conceder autoridade a Satanás. Isso é algo, vou abrir um parênteses, muito importante, olhe para cá. Muitas pessoas
conduzem suas igrejas, seus ministérios e sua fé, baseado em cima de um sentimento, de um relacionamento de medo com relação às hostes da maldade, às hostes do inimigo. E é verdade que Satanás e os seus demônios merecem toda a atenção nossa, porém, nem mesmo o inferno age se não for debaixo de uma soberania permissão da parte de Deus. Nós não estamos falando que Deus, ele delega orientando as ações que o inimigo deve fazer. Nós estamos falando que Satanás, ele age debaixo de uma permissividade da parte de Deus, de uma permissão da parte de Deus. Então, quando Deus decreta, nem os demônios, eles resistem a essa autoridade. O versículo 11 descreve que essa estrela caída também como um destruidor. Ele é o rei dos demônios desse inferno. Vamos ver o que está lá no verso de número 11? Olha que interessante. Tinha um rei sobre o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon ou Apolion, que significa aquele que destrói ou destruidor. Ok? A fumaça, verso de número 2. Lembra que quando essa estrela ela abre o abismo, abre a porta do abismo, sai desse abismo uma fumaça como de uma fornalha? O verso 3 deixa claro nas escrituras que saem de uma fumaça, que as criaturas saem de uma fumaça, portanto, ela em si mesma não representa as criaturas demoníacas, não é a fumaça que é os seres, dela saem os seres. O abismo é um lugar de trevas e de fogo, de tormenta. Quando fala fogo, fala de tormenta, de sofrimento. E aqui é comparado a uma grande fornalha. As pessoas que brincam a respeito do inferno não percebem como sabem pouco sobre os tormentos dele. Essas trevas horríveis lembram-nos a praga do Egito, segundo o Êxodo capítulo 10, os versos 21 a 29. Lembra que uma das pragas eram as densas trevas que foram jogadas sobre o Egito, as quais eram tão densas que quase podíamos apalpá-la? Satanás, ele é o príncipe das trevas. Vale a pena lembrar que um dia a besta será libertada desse abismo, conforme referências de Apocalipse 11:7 e 17:8. E também que um dia o demônio será jogado nele, conforme referência de Apocalipse 20, versos de número 1 até o número 3. Todas essas referências que eu disser, você pode pausar, ou você pode esperar eu completar a frase, e então você pode pausar o seu vídeo a hora que você quiser, ir na sua Bíblia, ler a referência e logo depois você despausa o vídeo, tá? Só promete não pausar com uma cara meio estranha, mas vamos lá. As criaturas com o poder dos escorpiões. Interessante, preste atenção. Não confunda as coisas. Quando ler a Bíblia, leia de forma pausada. Diz que a estrela tinha a chave do abismo, que abre o abismo, sai fumaça, do meio da fumaça sai seres tipos de gafanhoto. Mas a ele é dado o poder de escorpiões. Então não sai escorpião, sai seres semelhantes a um gafanhoto e é dado o poder de escorpião. Que poder é esse? Os escorpiões, eles são nativos da Terra Santa. E algumas espécies, acredita, chega a medir 15 centímetros de tamanho. Se eu ver um, prometo para vocês que eu saio correndo. A principal arma deles é o ferrão. Estão lembrados lá da cauda do escorpião? E a Bíblia usa esse símbolo para falar a respeito de um julgamento que vai causar muita dor. Leia depois, se puder, a referência de Deuteronômio 28, dos versos 38 e o verso 42. E também o livro de 1 Reis, capítulo de número 12, versos de número 11 e 14. Compara-se também essas criaturas diabólicas com um gafanhoto, lembra? Tipo gafanhoto? Já que as pragas de gafanhotos eram um flagelo comum em Israel, conforme pode ser visto no livro de Joel, capítulo 2. Na verdade, no Velho Testamento, toda e qualquer desgraça que acontecesse a nível
de natureza, furacões, terremotos, gafanhotos, tempestades, seca, falta de chuva, chuva demais, enchentes. Todas essas manifestações no Velho Testamento eram diretamente reconhecidas como a ira de Deus ou castigo divino por causa dos procedimentos das pessoas. Consequentemente, quando havia tempo bom, fartura, estão lembrados da expressão chuva temporã, chuva serôdia, né? O manancial de águas vivas, aquela questão de fertilidade, a questão da prosperidade, da abundância, da fartura, eram automaticamente reconhecidas como bênçãos divinas para nossas vidas. O versículo 4 traz uma advertência que deixa clara que não eram gafanhotos de verdade, além do fato de que tinham um rei, conforme verso de número 11. Veja também Provérbios 30, verso de número 27. Vamos então ver essas duas referências, o verso 4 e o verso 11. Então, o verso 4 diz: eles receberam ordens para não causar danos nem à relva, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus. Eita, interessante isso, né? Apenas àqueles que não tinham o selo do Senhor. Então, eles não são gafanhotos, mas são um tipo de gafanhoto, mas são seres que causarão dano, que causarão dor, tipo a dor de um gafanhoto. Ok? Maravilha! Deixa eu cortar aqui para não fazer esse barulho. Vamos voltar aqui para a nossa aula, tá? É provável que essas sejam criaturas demoníacas libertadas do abismo com a finalidade de atormentar os homens. Esse julgamento faz paralelo com a 8ª praga do Egito, a praga dos gafanhotos. Você pode ver isso no livro de Êxodo, capítulo de número 10, dos versos 3 a 20. O fato de essas criaturas terem características de animais domésticos, como cavalos, e selvagens, como o do leão, versos 7 e 8 do capítulo 9 de Apocalipse, como também de homens, sugere que Satanás imita as criaturas celestiais. Estão lembrados no capítulo 4 que lá havia aspecto de leão, aspecto de homem, né? Então, aspecto de um novilho. Então, Satanás, ele não é apenas um enganador, mas é também um grande imitador, né? Diz as Escrituras que o próprio inimigo transfigura-se em anjo de luz com o intuito de enganar as pessoas, os escolhidos do Senhor. Esse é o primeiro ai. E que período de tortura as pessoas da terra vão enfrentar. E é muito melhor conhecer a Cristo hoje e escapar da ira que há de vir. Os anjos atados junto aos rios são liberados. Esse é o segundo ai. Dos 3 prometidos em 8:13, a voz vem do altar do incenso, porque as orações dos santos pedindo que Deus vingue do sangue deles chegaram a eles. Vamos ver essa referência? Olha que interessante. A partir do verso 13, o 6º anjo tocou a trombeta. Olha que legal. E ouvi uma voz que vinha das pontas do altar, ou, né, do altar de ouro, que está diante de Deus. E ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados nos rios, no rio Eufrates, junto ao grande rio Eufrates. Eles estavam preparados para aquela hora, dia, mês e anos, e foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Queridos, isso representa mais de 2 bilhões de pessoas hoje. Forte, né? Vamos lá? O rio Eufrates sempre ocupou um lugar de destaque na história. Ele flui do Éden,
onde se inicia a história e figurará os eventos que serão pontos culminantes dela. Você pode ver isso depois, por exemplo, no capítulo 16 de Apocalipse, a partir do verso 12. A Babilônia ela é localizada no Eufrates. Você pode verificar isso tanto no capítulo 17 quanto 18 de Apocalipse. No calendário de Deus, esses 4 anjos estão preparados para a hora, dia, mês e anos determinados, e a tarefa deles é matar 1/3 da população. Apocalipse 6:8 relata que 1/4 das pessoas da terra será morto. Ou seja, pausa, olha para cá. Lá no início, aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse foram soltos, aí houve guerras, houve fome e houve doenças. E 1/4, 25% da população morreu naquela época. Então, se nós estamos falando de 7 vezes 1/4 dele, nós estamos falando de algo aproximadamente 16, 1,6 bilhões de pessoas. Sobrando aí um pouco mais de 5 bilhões de pessoas. Ok. Continuou o sofrimento e agora é dado o poder de matar 1/3 desses 5 bilhões. Nós estamos falando de outros quase 2 bilhões de pessoas. Então, mais da metade da população nesse período havia morrido. Nós estamos falando de mais de 4 bilhões de pessoas, tanto nos 4 primeiros cavaleiros do Apocalipse, quanto nas seguintes selos e nos seguintes trombetas, e agora, nesses últimos ais, a população será mais da metade da população terá morrido nesse período. É isso que a gente sempre fala. Os eventos apocalípticos, eles são sempre eventos em ordem global, ok? Esses anjos, depois de soltos, trazem exércitos de cavalarias que totalizam 200 milhões de pessoas. Vamos ver isso no texto? Tá? Os 4 anjos estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade, e o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número, diz o apóstolo João. Essa cavalaria satânica não é como qualquer outro exército na aparência ou nas armas que usa. As principais armas deles são o fogo, o enxofre e a fumaça. Além disso, a cauda deles é como de uma serpente, iremos ler daqui a pouco. Essa não é uma outra descrição do exército discutido nos versículos de 1 a 12, já que aquele não tinha permissão para matar. Lembra? Eles não podiam matar, apenas causar dano. O poder deles é o poder do escorpião, de trazer dor, né? Aqui, esse exército agora, ele deve matar 1/3 da população da terra. Essa é uma das formas de Deus responder às orações lá do capítulo 6, as orações dos mártires, dos versos 9 a 11. Imaginaríamos que multidões de pessoas se arrependeriam dos pecados e se voltariam para Cristo. Mas isso não acontecerá. Tem um vídeo nosso aqui no canal, fala sobre a síndrome de Faraó. Quanto mais duro é o castigo, a gente imagina que haverá quebrantamento. Mas não é assim que acontece. Olha o que diz aqui a Escritura no capítulo 9, dos versos 17 em diante. Os cavalos e os cavaleiros que vi na minha visão tinham este aspecto. E aí descreve os aspectos. Verso 18. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre, que saía da boca dos cavalos. Pode ser um cavalo ou um aspecto de cavalo, pode ser um veículo de guerra, porque João ele não tinha a perspectiva de que nós temos hoje, um avião de guerra, um versículo de guerra, algo que joga bombas, a gente não sabe, né? Pode tudo ser isso, tá, gente? O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, como se tivesse algo que saísse, né, fogo, fumaça e enxofre
da frente e de trás desse cavalo que vai ter, né? Pois a caudas dele era como uma cobra, com a cabeça feriam. Agora é importante verso 21. Olha que coisa triste e ao mesmo tempo assustador. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e nem dos seus roubos. A população vivendo plenamente as tribulações e o juízo de Deus, e ainda assim, mesmo diante do mais duro juízo de Deus, eles vão continuar matando, o ser humano vai continuar matando um ao outro, vão continuar fazendo as suas feitiçarias, né, ou a sua idolatria, né, seguindo outros deuses ou colocando outras coisas no lugar de Deus, a sua imoralidade sexual e o seu roubo, ou podemos dizer claramente a sua corrupção, pegando algo que não lhe pertence. Forte, né? Os poupados pela misericórdia de Deus persistirão em seus pecados horrorosos. A bondade de Deus não os leva ao arrependimento. Você vai ver essa natureza do homem caído bem relatado em Romanos capítulo 2, dos versos 4 a 6. Dá uma pausada aí e leia lá para você ver. Por isso eles enfrentarão julgamentos pesados nos dias que há por vir. Exemplo, o lago de fogo. Os versículos 20 e 21 apresentam um vívido retrato, como acabamos de ler, de como será a vida após o arrebatamento da igreja. A idolatria se espalhará pelo mundo, claro que o ídolo adorado é o demônio, conforme você pode verificar em 1 Coríntios, dos versículos 16 a 22. Satanás sempre quis que a humanidade o adorasse. Lembra de Jesus, a tentação de Satanás a Cristo, lá no capítulo 4 do livro de Mateus, dos versos 8 e 10? E agora ele consegue isso. Sempre há ignorância e imoralidade onde há idolatria. O versículo 21 relata os horríveis pecados e crimes que acontecerão nesses dias. No grego, a palavra feitiçaria é pharmakeia, raiz das palavras farmácia e farmacêutico, o que quer dizer que diz respeito também a drogas ou a algo que tira a gente do nosso estado natural. Gálatas 5:20, que relata as obras da carne, Apocalipse 21:8 e 22:15 também traduzem por feitiçarias e feiticeiros, o mesmo termo grego pharmakeia. Veja também no capítulo 18 de Apocalipse, no verso 23, a conexão entre feitiçaria e a farmacologia fica aparente pelo fato dos feiticeiros usarem drogas ou porções em suas atividades malignas. João sugere então que nos últimos dias haverá um reavivamento da feitiçaria, um aumento no uso de drogas, há diversas organizações de bruxaria espalhadas pelo mundo e o espiritismo está em crescimento. Em relação ao aumento do uso de drogas, basta lermos os jornais. Esse capítulo se encaixa em todo o esquema de Apocalipse. Provavelmente esse exército de 200 milhões de cavaleiros aparecerá logo o período intermediário da tribulação. Lembrem que os 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio de guerra? A besta já é o cabeça do Império Romano revivido em cooperação com a Igreja Mundana e com as Nações Unidas. Nós estamos falando que vai haver uma igreja a nível mundial e essa igreja será secularizada, né? O anticristo vai assentar no trono dessa igreja, a besta vai assentar no trono dessa igreja. Também haverá a união de nações, possivelmente como existe hoje o bloco comum europeu, né? Essas nações do Oriente, e possivelmente também nós entendemos que será um exército oriundo desse aglomerado de nações. É muito provável que esse exército também possa vir, segundo alguns estudiosos, da Rússia, mas eu prefiro ser mais prudente em uma nação que vem do Oriente.
Se você vai achar que eu estou com xenofobia ou algum tipo de preconceito, eu estou dizendo, na verdade, é porque há um crescimento das religiões de tradição islâmica e essas religiões de tradição islâmica se fortalecendo na Ásia, no Oriente Médio, na Ásia Menor e também no leste e agora pulsantemente na Europa. A religião de tradição islâmica, ela não somente professa sua fé, como ela rejeita a visão do Cristo e ela se opõe como sendo uma adversária e um inimigo pulsante, até mesmo matando cristãos. Então, nós estamos identificando que possivelmente há essa religião ou religiões de confissões islâmicas que serão braço forte nessa questão dos últimos dias ou do período apocalíptico. Também a questão da apostasia da igreja, né, o esfriamento da fé, aqueles que vivem confessam a Cristo, mas vivem como se ele não existissem. Então há, segundo alguns relatos, que a gente deduz isso, tá? Ezequiel capítulo 38 e 39 há esse meio da tribulação, que há esse país ou essa nação oriunda do Oriente e ela vai invadir a Palestina. Ela tentará conquistar Israel, porém a besta libertará os judeus e fará um acordo de proteção de 7 anos com os judeus. Ezequiel deixa claro que Deus vai julgar este país, possivelmente a Rússia, e vai mandar o exército derrotado de volta para casa. A besta, uma vez na Terra Santa, quebrará o acordo, mudar-se-á para o templo e começará a assumir o poder sobre o mundo. Há então, geograficamente, uma profecia ou algo que espera-se a respeito da Palestina na centralidade dos acontecimentos políticos e econômicos e militares nos últimos dias. Então há que ficarmos atentos para tudo o que acontece em relação a esse tipo de movimento nas noticiários, tá bom? Ok? Vamos lá? Continuando. Apocalipse 11, dos versos de 1 e 2, iremos ver isso posteriormente, indica que os gentios estão de posse do templo de Jerusalém que foi reconstruído. Ouvi recentemente, há uns anos atrás, a notícia do reinício das obras da reconstrução do templo. Olha aí. E o resto do capítulo sugere que a besta mata as testemunhas que ainda pregavam nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. E iremos ver sobre elas depois. O verso 16 fala de um exército imenso que não é russo ou nação do Oriente que invade Israel, mas vamos ver a respeito disso nos capítulos posteriores, tá? E o soar da 6ª trombeta indica que nesse ponto surgirão conquistas militares a ponto de parar a batalha de Gog e Magog. Reveja o programa profético apresentado nas notas que nós apresentaremos para vocês depois, ok? Forte, né? Uau! É muita coisa que está acontecendo, tá? Então vamos só recapitular aqui. Olha que lindo, tá? O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeram das obras das suas mãos. Nem assim se arrependeram das obras das suas mãos. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o nosso estudo de Apocalipse. Nós estamos em um dos momentos mais intensos desse livro. A humanidade, o juízo de Deus já é iminente, segundo a visão daqueles que são pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós estamos agora identificando a partir dessa perspectiva que irá acontecer muitas coisas, como foi primeiramente os 7 selos. Nós vimos que houveram 4 cavaleiros, ouvimos que houve grande juízo, sinais no cosmos, né? Sinais no céu, sinais no universo, estrelas caindo, sol se escurecendo, lua se transformando em sangue, uma pedra, uma montanha, alguma coisa vai cair sobre o mar, sobre as águas doces.
pessoas vão morrer em grande quantidade. Nós não estamos mais falando de situações em que morrem milhares de pessoas, como alguns tipos de guerra que houve no Oriente, guerra do Vietnã, né, situações como drogas ou algum tipo de patologia, ou algum tipo de mortandade, de homicídios ou trânsito. Nós não estamos falando mais de morte de milhões de pessoas, como alguns genocídios por mão de comunistas ao longo da história, pelas grandes guerras ou por grandes pestes. Nós estamos falando agora de situações que bilhões de pessoas irão morrer. Como na primeira parte dos selos, 1/4. E agora 1/3 da humanidade. Tudo isso não tem a ver com um Deus tirando, mas com uma humanidade incapaz de reconhecer os seus pecados e arrepender deles. É dado toda a oportunidade por parte de Deus para que o ser humano se arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus. Lembre-se da frase: Deus é um Deus misericordioso, mas quando ele executa o seu juízo é sem misericórdia. Exemplo, quando há aquela discussão de Deus com Abraão a respeito de se existe ou não existe um justo na província de Sodoma e Gomorra. Deus diz: não há nenhum justo. Quando por mais de 40 anos Noé testemunhou para os povos da antiguidade a respeito de um juízo iminente, ninguém deu crédito. Quando por mais de 4 séculos o povo de Israel testemunhou a sua fé para o Egito e ainda assim não deu crédito. Por mais de muitos anos o povo peregrinou pelo deserto, testemunhando as grandezas de Deus para todas as nações do mundo antigo. Não deram crédito. Então, a grande questão não é o porquê que Deus executou o seu juízo. Deus, em toda a sua santidade e justiça, ele precisa, como sendo um justo juiz, condenar o pecado. A questão não é o porquê que ele executou o juízo. A pergunta é porquê que o mundo resiste e resistiu em se converter dos seus maus caminhos e voltar-se para Deus. Nós vemos que está agora iminente, mais da metade da população já foi dizimada por grandes tormentas, dores e sofrimentos, e ainda assim o povo humano, o ser humano caído, ele permanece nos seus assassinos, nos seus homicídios, nas suas feitiçarias e na sua imoralidade sexual e nos seus roubos. Eles amaram mais a besta, ao diabo e aos seus pecados do que o nosso Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, mas triunfe, igreja, porque tudo isso não é para você. Lembre-se que eu disse nas primeiras aulas, o livro de Apocalipse, essencialmente, é um livro de esperança. Tudo isso que nós estamos vendo é algo que foi prometido, que a igreja não passaria. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Aqui é o pastor Ale Rocha. Siga-nos em nossas redes sociais. Compartilhe à vontade esse vídeo. Deus te abençoe. Um grande abraço.